Corinthians é derrotado pelo Vasco fora de casa pelo placar de 2-0 na 16ª rodada do Brasileirão, mais uma derrota. Dessa vez num jogo contra um adversário direto, contra o rebaixamento. E vai passando rodada, vai desperdiçando ponto, né? Vai desperdiçando o jogo. O Corinthians cada vez mais afundado na zona de rebaixamento. Vamos falar sobre isso, sobre atuações, sobre o momento do Corinthians. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e me seguindo nas redes sociais. Bom, sobre o jogo, cara, o primeiro tempo foi bem aberto. Dois times que defenderam mal, né? Tanto o Vasco quanto o Corinthians. As chances mais claras foram do Corinthians no primeiro tempo, né? Um chute do Matheus Bidu e uma cobrança de falta do Igor Coronado. Na volta do segundo tempo, o Vasco consegue fazer um gol, né? Com o Piton, num erro de marcação ali do Romero, que foi ridiculamente pra bola. A partida ridícula do Romero, mais uma, né? Com a camisa do Corinthians. E ele foi mal na bola, o Vasco consegue fazer o segundo gol, o primeiro gol, e dali pra frente, cara, show de horror. Show de horror, porque o Vasco deu a bola pro Corinthians e o Corinthians não sabe o que fazer com a bola. Não tem tabela na lateral, não tem jogada individual, né? Os jogadores que podem fazer X1, o Wesley principalmente não consegue acertar nada. O Coronado e o Bidon jogando sozinho no meio campo. E a parte ofensiva, assim, ridiculamente, chega na linha de fundo ou chega numa zona que dá pra fazer um cruzamento, o Corinthians não consegue passar da primeira linha de marcação. Não acerta o cruzamento, né? O Rafael Larutia mexeu muito mal no time hoje. Muito mal. Né? Colocando o Matheus Araújo, o Pedro Raul, Pedro Henrique. Depois eu vou falar sobre atuações, mas ele mexeu muito mal no time. Muito mal no time. E 1-0 pro Vasco tava muito sossegado, né? Porque o Vasco tava apostado lá atrás. O Corinthians não sabia atacar. O Vasco saía da pressão com facilidade, chegava ao ataque, até desperdiçou outra chance que poderia ter ampliado o placar antes, né? Mas é uma zona. Uma zona. O Corinthians não sabe como ataca, por onde ataca, e quando consegue fazer alguma coisa, não tem qualidade, ou não tem lógica, não tem inteligência para terminar a jogada, né? Então, ficou uma presa fácil pro Vasco, que ainda conseguiu fazer o segundo gol, um golaço de falta, né, no último lance do jogo, com o esforço, e o Corinthians fica na zona de rebaixamento, 17ª colocação, com 12 pontos. Ainda pode ser ultrapassado pelo Atlético Goianiense nessa rodada, então pode terminar em 18º, né? E sobre atuações, cara, dá pra salvar dois nomes: Igor Coronado e Bidon. Jogaram sozinhos, né? Jogaram sozinhos. O Corinthians estava sem o Garro, né? Suspenso. Então o Coronado foi titular ali como o meia de armação, né? E só ele e Bidon jogaram bem. Não dá pra salvar ninguém. Não dá pra salvar ninguém. Ninguém. Os dois laterais, Mateuzinho e Bidon, não dá pra falar nada deles. O Kaká até tentou. Acho que da linha defensiva foi o mais lúcido, talvez, né? O Félix Torres, que é o outro zagueiro, foi o pior em campo. O pior em campo. A partida contra o Cruzeiro já foi ridícula, né? Que ele voltou e falhou no primeiro gol, né? Logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Dali em diante condicionou o jogo, né? O jogo contra o Cruzeiro. E foi o pior em campo pra mim nessa partida contra o Vasco. Assim, não ganhou uma dividida. Não ganhou uma disputa por cima, por baixo. Tomou drible de todo mundo, do Veguete, do David. Se eu tivesse em campo, eu driblava o Félix. É impressionante, o equatoriano parece que ficou na Copa América. Um cara que tem qualidade com bola, mas primeira coisa que o zagueiro tem que ser seguro defensivamente, ele não tá sendo. Não tá sendo. O problema é que a gente não tem zagueiro confiável pra pôr, né? Vai pôr Caetano, vai pôr Gustavo Henrique. Segue o problema. No meio campo, o Ranieri mal mais uma vez. Ele chega atrasado todas as jogadas. Assim, impressionante como caiu de rendimento o Ranieri. Coronado e Bidon já falei, né? São os únicos que se salvam. E o ataque, assim, morto, cara. Morto. O Romero não pode ser titular. Não sei quem vai entrar no lugar dele, né? Eu jogaria com Garro e Igor Coronado, Wesley e Yuri na frente, né? Mas o Romero não pode ser titular. Porque a gente se ilude, né? Que o Romero marca. O Romero não marca mais. Tão bem quanto ele marcava em 2017. Não é mais aquele jogador.
E no lance do gol, quem falhou foi ele. O Piton entrou nas costas dele, ele tira o corpo em vez de fazer a falta, né? Porque era falta, era fora da área ainda. O Yuri Alberto mais uma vez mal, né? Encurralado no meio dos zagueiros, as bolas que chegou nele ele não conseguiu dar sequência na jogada. O Wesley mais um jogo ruim, assim, não acerta nada, cara. Se ele tenta armar o jogo, ele erra. Se ele tenta cruzar, ele erra. Se ele tenta driblar, ele erra. E qualquer lateral tá sendo capaz de parar ele. Não precisa ser o super lateral, o super defensivo para você marcar o Wesley hoje. Tá muito fácil de marcar o Wesley, né? Muito fácil. Dos jogadores que entraram, cara, Giovani, Matheus Araújo, Rian, Pedro Raul. Não dá, cara. O Yuri tava mal, mas o Laurenti não podia tirar ele, perdendo o jogo. Pode botar o Pedro Raul, mas bota junto. Tira um lateral, tira um zagueiro, faz alguma coisa. Trocar um centroavante por outro. Um centroavante que tá mal, por um centroavante que entrou pior ainda. E que é pior, tecnicamente, né? Não dá pra salvar ninguém. Individualmente não dá pra salvar ninguém. Era um jogo direto contra o Vasco, contra o rebaixamento, né? Um adversário que o Vasco até subiu bem na tabela com essa vitória, mas vai brigar contra o rebaixamento, porque o time é ruim. O time do Vasco é ruim, tá? Sobre o técnico eu não conheço trabalhos dele para dizer, mas o time é ruim. Ele pode ser que ele organize, mas o time é ruim, né? E no jogo direto contra o Vasco, perdeu com uma facilidade, né? Para um time ruim, mesmo fora de casa. Um jogo contra um adversário direto, o empate não é bom, a derrota pior ainda. Tem que vencer o jogo. E teve chance de vencer o jogo. Era um jogo vencível. Mas o Corinthians não tem competência para vencer ninguém, né? Para vencer de ninguém. Venceu o Vitória na Bacia das Almas e venceu o Fluminense, que é o último colocado do campeonato, né? Com 7 pontos, se eu não me engano. Pra você ver o nível que o Corinthians está, né? E um dado interessante ainda é que o Vasco não vencia o Corinthians há 14 anos, cara. 14 anos que o Vasco não vencia a gente. E venceu agora. Foi o que eu disse no último vídeo. A gente teve times ruins, 18, 19, 20, 21. Teve. Mas o Vasco venceu a gente só agora, né? Não diz sobre o Vasco, que o Vasco continua ruim. Diz sobre a gente. Diz sobre o Corinthians, né? Então, criar expectativa com essa janela, que aparentemente vão chegar alguns nomes, né? Alex Santana, Charles, o Balotelli, quem sabe, né? Talvez chegue para resolver o problema do ataque. Tem que ver também se ele vai querer jogar futebol. Mas acho que a principal contratação do Corinthians é o Ramon Dias, né? Que é o técnico argentino que estava no Vasco, inclusive, né? E fez um ótimo trabalho com o Vasco no ano passado, livrando do rebaixamento. Fez um milagre e nesse trabalho atual ele vai ter que fazer outro milagre. Outro milagre. Que o aproveitamento que o Corinthians tem nessa altura do campeonato é time para cair, assim, sem dúvida nenhuma. A gente passou na 16ª rodada, cara. O primeiro turno praticamente já foi. E o Corinthians tem 12 pontos e 2 vitórias na zona de rebaixamento. Então o Ramon Dias tem que chegar e fazer milagre, cara. Fazer milagre com esse time. Acho que tem potencial para se livrar dessa situação, mas cada vez mais afundado na lama, cada vez mais no fundo do poço. A situação fica cada vez mais irreversível, mas quero saber a sua opinião sobre esse jogo contra o Vasco, o que você acha que faltou para o Corinthians, e se você tem esperanças, né, com a janela e com o Ramon Dias no comando técnico. Deixa aí nos comentários, também deixa um like nesse vídeo. Até o próximo. Tchau!